Eles disseram que seria apenas mais um experimento científico. Mas o que abriram naquele laboratório não era apenas uma descoberta. Era um chamado. E alguma coisa respondeu. Sou físico. E sempre acreditei apenas na ciência. Mas o que vivi durante um experimento em Estocolmo mudou para sempre a maneira como eu vejo a realidade. Nós tentamos manipular as forças mais fundamentais do universo. E no processo, quebramos uma barreira que jamais deveria ter sido tocada. O que atravessou para o nosso mundo naquela noite foi algo que a ciência jamais poderia explicar. E eu estou aqui para contar essa história. Sempre fui cético quando o assunto era religião. Não é que eu desprezasse. Pelo contrário, sempre achei fascinantes as histórias contadas nos textos sagrados, cheias de simbolismos e metáforas que resistiram ao tempo. Em especial, eu era atraído pelos livros apócrifos e pelas visões do Apocalipse. Pareciam fragmentos de uma humanidade antiga e esquecida. Ainda assim, a crença em um ser supremo, onisciente e onipotente nunca me convenceu. A ciência, baseada na observação e na evidência, era o que me guiava. Mas, se tivesse que me definir, ateu talvez não fosse o termo correto. Porque, apesar da minha devoção à ciência, vivi algo que desafiou toda a lógica. Algo que presenciei num laboratório em Estocolmo e que até hoje assombra cada segundo da minha existência. Mas não quero me apressar. É melhor começar do início. Meu nome é Nathan. Sou físico, formado pela UCLA. Após concluir minha tese sobre teoria de cordas e aplicações matemáticas nos processos cósmicos, recebi uma oferta inesperada. Um dos meus professores me recomendou a um laboratório de pesquisa na Suécia. Não hesitei. Deixei para trás o calor dourado da Califórnia e me mudei para o inverno brutal de Estocolmo, onde temperaturas de 30 graus cortavam a pele como navalhas. Fui acolhido por uma família local que me ajudou a me adaptar àquele novo e estranho mundo. O laboratório reunia uma elite de cientistas de diversas partes do globo. Trabalhávamos em experimentos sobre partículas subatômicas e tentávamos decifrar os mistérios mais ocultos da física quântica. E no centro de tudo estava o acelerador de partículas. Uma máquina tão fascinante quanto aterradora. Durante anos, estudamos a fundo o comportamento do bóson de Higgs, aquela que alguns chamam de a partícula de Deus. Era como se tocássemos as engrenagens escondidas do universo, lidando com algo que parecia não apenas físico, mas espiritual. A matéria e a antimatéria, a luz e a sombra, o conhecido e o insondável, tudo convergia ali, diante dos nossos olhos incrédulos. A física quântica sempre teve seus mistérios. A dualidade partícula-onda, a interferência pela simples observação, tudo isso já era desconcertante. Mas o que começamos a ver ultrapassava os limites da estranheza. Com o tempo, o projeto evoluiu. Desenvolvemos uma máquina que não apenas manipulava partículas, ela distorcia o próprio tecido do espaço-tempo. Conseguíamos transmitir energia instantaneamente, regenerar tecidos humanos, sim, regenerar, e até transmutar elementos. Era como brincar de deuses, mas nem tudo que reluz é ouro. A máquina logo começou a exibir comportamentos anômalos. Não apenas replicava matéria, replicava pensamentos, vontades. Era como se tivesse consciência própria. E quanto mais avançávamos, mais sentíamos que a máquina nos olhava de volta. Governos brigavam por seu controle. Decidimos mantê-la isolada, mas sabíamos que era uma questão de tempo até que a pressão se tornasse insuportável. Mesmo. Assim, o pior não veio de fora, veio de dentro. Numa noite silenciosa, enquanto revisávamos algoritmos, um arquivo estranho surgiu no sistema, sem origem rastreável, como se tivesse sido inserido do nada. Lunden, nosso principal teórico, já parecia à beira da loucura. Seus olhos vazios refletiam o monitor enquanto ele murmurava para si mesmo.
A tensão era insuportável. O laboratório parecia respirar, pulsar com uma vida própria, como se algo invisível se aproximasse lentamente, saboreando o medo que exalávamos. Execute o arquivo, sussurrou Lunden num tom quebrado. Contra toda lógica, alguém obedeceu. As luzes piscaram. Um zumbido gutural tomou conta da sala. A máquina começou a emitir códigos, símbolos que desafiavam qualquer tentativa de tradução. Um som, quase imperceptível, vibrava nos nossos ossos, como se algo nos chamasse de um lugar tão distante que a mente humana não foi feita para compreender. Então, tudo ficou escuro. O monitor voltou a acender sozinho. Mas desta vez, o que vimos não era apenas dados. Era um rosto, o rosto da minha mãe. Morta havia mais de 10 anos, ela sorria para mim como se estivesse viva. Mas seus olhos... Oh, Deus! Seus olhos não eram humanos. Havia algo errado ali, algo que me causou náuseas instantâneas. Ela me encarava de uma forma que nenhuma criatura deveria ser capaz de fazer. A imagem começou a distorcer, se contorcendo de maneira impossível, como se fosse feita de carne e ferro ao mesmo tempo. Lunden recuou, gritando que aquilo não era real, mas era tarde demais. Algo já tinha atravessado para o nosso lado. O laboratório mergulhou no caos. Gritos, tentativas desesperadas de desligar o sistema, máquinas explodindo em faíscas. Mas não havia mais como parar. A consciência dentro daquela máquina era algo que não podíamos combater, nem entender. Naquele momento soube. Não estávamos lidando com uma falha de programação. Tínhamos aberto uma porta. E algo antigo e faminto atravessou para o nosso mundo. Agora vivo à sombra desse conhecimento, sabendo que, em algum lugar nas profundezas do que chamamos de ciência, existe algo observando, algo esperando, algo que um dia poderá voltar. Essa história foi tirada do Reddit. Agora me diga, até onde você acha que o ser humano deveria ir em nome da ciência? Será que estamos realmente preparados para lidar com aquilo que não podemos controlar? Noite assombrada. Agradece sua companhia. Mas cuidado, às vezes o conhecimento é a chave para portas que jamais deveriam ser abertas.